Judiciário patriarcal, quando a violência contra a mulher se repete em pleno poder judiciário. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre um fato recentemente divulgado na mídia que chocou muitas pessoas, mas que não é absolutamente uma novidade na história do nosso judiciário, no andamento de ações quando envolve questões referentes à violência contra a mulher. O caso da digital influencer Mariana Ferrer, que denunciou um empresário André Aranha por estupro e que, segundo o noticiário, o empresário foi absolvido por ausência de provas. Talvez não seja o caso aqui de entrar em detalhes das provas produzidas, porque nós não temos ainda pleno conhecimento, embora uma série de questões divulgadas já pela mídia coloquem sérias dúvidas a respeito da legitimidade, da correção da decisão adotada pela absolvição. Entretanto, muito antes disso, é necessário que se avalie que tipo de procedimento se adota no judiciário brasileiro quando se discutem situações de violência contra a mulher. Na audiência foi observado que o advogado de defesa utilizou para desqualificar a vítima, que alegava ser vítima de estupro, Mariana Ferrer, fotos sensuais publicadas em redes sociais, como se isso fosse uma demonstração de alguma questão de caráter por parte da vítima e que pudesse, com isso, reforçar a tese da inocência do acusado. Essa não é uma novidade e algumas pessoas talvez recordem, pessoas como eu, com 57 anos, um pouco mais, um pouco menos, que houve um caso rumoroso dos anos 70, que foi o assassinato de Ângela Diniz, na praia de Búzios, pelo playboy Doca Street. De família rica, aquelas que se chamam as pessoas de bem ou pessoas de bens, de família, e que no primeiro julgamento por parte do Tribunal do Júri ele foi absolvido sob a tese da legítima defesa da honra, que não é exatamente o caso em questão agora, mas é importante relembrar. Um dos argumentos utilizados pelos advogados de defesa de Doca Street, pela defesa do acusado na época, era que Ângela Diniz tinha uma vida sexual como poderia falar assim, de devassidão, não era uma pessoa de boa moral, e que isso justificaria, ele teria se sentido traído por Ângela Diniz, e isso seria legitimador do assassinato, do homicídio cometido por ele. Inclusive, uma das histórias que foram levantadas era uma eventual relação de Ângela Diniz com uma jovem estrangeira que frequentava também a praia de Búzios. Ou seja, se a mulher não tem uma moral, usando a expressão conservadora, entendam por favor, uma moral ilibada, é legítimo que ela seja inclusive assassinada. Foi essa a tese para tentar absolver Doca Street. Importante relembrar que nessa época o movimento feminista se levantou contra esse absurdo que foi a absolvição, porque ele era réu confesso, ele não negava, até porque todas as provas levavam a ele, mas ele não negava, ele era réu confesso. A questão foi a desqualificação de Ângela Diniz levar à absolvição de um acusado confesso de homicídio. O movimento feminista, inclusive, levantou, algumas pessoas devem lembrar que era um slogan, quem ama não mata, e no segundo julgamento ele foi condenado inclusive com a participação na assistência da acusação de um grande advogado, criminalista, defensor de presos políticos da ditadura, Heleno Fragoso.
Pois bem, e vimos há algum tempo atrás, talvez há 2, 3 anos, numa comarca aqui no Brasil, voltar a ser aplicada a tese da legítima defesa da honra, também num caso de homicídio. Algo que parecia completamente surreal, mas aconteceu no judiciário brasileiro. E agora, nesse caso do julgamento, né, de André Aranha, novamente voltamos à questão. E o pior é que as cenas aparecem um processo de agressão, de violência contra a mulher. O que se viu naquela audiência foi uma violência contra a mulher, praticada por um advogado. Aquilo, do ponto de vista de defesa, a defesa pode utilizar muitos meios, mas ela não pode praticar violência. Foi praticada violência contra Mariana Ferrer em pleno fórum, perante um promotor de justiça e um juiz. Um promotor de justiça que faz parte de um Ministério Público que tem entre seus deveres a defesa dos direitos humanos. E sem direitos humanos das mulheres, não há direitos humanos. E ao que parece isso foi desconsiderado. Sem entrar no mérito da promotoria ter mudado ao longo do processo, o Ministério Público ter mudado o promotor atuante no caso, e também a mudança de posição do Ministério Público, nesse caso, na audiência, o promotor deveria ter erguido a sua voz em defesa dos direitos humanos de Mariana Ferrer e contra aquela desqualificação e aquela violência moral praticada por parte do advogado contra a jovem. O próprio juiz, que também tem entre os seus deveres a defesa dos direitos humanos, e simplesmente pergunta se a jovem queria uma suspensão para tomar algo e se recompor. Como assim? É absurdo. E a OAB, né, que tem sua comissão, inclusive da mulher, né, esperamos que a OAB adote medidas também em relação a isso. A OAB também tem uma história de defesa dos direitos humanos e não pode transigir com esse tipo de posicionamento. Mas é necessário também uma reflexão. Para além deste advogado que praticou aquelas violências contra a jovem, para além da omissão, da conivência do promotor e do juiz, no caso, é encarar o fato de que o nosso judiciário é parte de uma estrutura de um Estado que, além de burguês e historicamente negador de direitos, é também um Estado patriarcal, um Estado que reproduz cotidianamente em todos os seus espaços as violências e opressões contra as mulheres. Sem entender essa questão, nós jamais daremos conta de enfrentar a necessidade de um outro tipo de poder judiciário, de um outro tipo de justiça. É necessário, de fato, uma reflexão, mas não uma reflexão apenas para efeito escolástico, acadêmico, não, uma reflexão para ação, uma reflexão para mudança. É preciso enfrentar a discussão sobre que tipo de judiciário nós temos e que tipo de judiciário nós queremos. Esse judiciário burguês, patriarcal e racista não serve a uma sociedade que se pretenda de fato democrática. Não uma democracia que proclama direitos, mas que não os efetiva. Uma democracia que efetive os direitos, que seja uma democracia vinculada e subordinada, acima de tudo, ao respeito aos direitos humanos, a todos os direitos humanos e os direitos das mulheres, porque sem direitos humanos das mulheres não há direitos humanos. Nossa solidariedade a Mariana Ferrer diante de tanta violência, nossa solidariedade a todas aqueles e aquelas que vêm se levantando contra esse absurdo e a certeza de só com a nossa luta nós podemos mudar esse quadro. Não é possível que uma questão como essa, levada perante o judiciário, seja tratada dessa maneira e que o judiciário seja um espaço de reiteração de violência contra a mulher. Se for assim, o que restará às mulheres na sua luta pelos seus direitos, pela defesa da sua dignidade? Não, o judiciário precisa sim ser um espaço que acolha e respeite os direitos das mulheres.
Muito obrigado.